E aí, minha galerinha, tudo bem? Estamos chegando na reta final dos conteúdos desse ano letivo. Quantos desafios e também quantos aprendizados, né? Quanta evolução. Esse ano em geografia a gente já falou sobre economia, globalização, já conhecemos as principais características da Europa, da Ásia. E hoje, para finalizar, nós vamos conhecer o menor dos continentes da Terra, que é a Oceania. Então vamos lá. Olha só, a Oceania, ela tem aí aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É praticamente do tamanho do Brasil. Em 2020 conta com uma população aproximada aí de 42 milhões de habitantes, menor que a população do estado de São Paulo, né? Então a gente já vê que não é um continente tão populoso. Eu peguei aí um mapa dos continentes da Terra para a gente situar a Oceania no mundo. Então percebam, olha, aqui está o continente entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, né? A Oceania é um continente arquipélago, porque ela é constituída aí por cerca de 10 mil ilhas. Essas ilhas são agrupadas politicamente em 14 países e mais outras ilhas que pertencem a outras nações, como aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à França e aos próprios países da Oceania mesmo, tá? Os países aí de maior destaque da Oceania são a Austrália e a Nova Zelândia, né? Eles são mais desenvolvidos economicamente, socialmente, têm uma maior extensão territorial aí. A Austrália, por exemplo, ocupa 86% do território da Oceania. Muitas pessoas confundem a própria Austrália com o continente Oceania, né? Mas a Austrália é apenas um país, o maior país do continente, certo? E a Oceania, gente, ela pode ser dividida, regionalizada em 4 grandes conjuntos, 4 grandes, vamos chamar de regiões, tá? Isso de acordo com a localização geográfica das ilhas e de acordo com as características também culturais da população que habita essa região. Então, quais são esses 4 grandes conjuntos? Olha só, vou marcando aí com um pontinho vermelho, fiquem atentos ao mapa. Australásia, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Vamos começando aqui pela Melanésia. A Melanésia, gente, fica aqui, olha, nessa parte mais próxima aqui da Austrália. Ela significa Ilhas Negras, um nome dado aí pelos colonizadores europeus por causa da pele escura da maioria da população que habita essas ilhas. E a Melanésia ela é constituída por 4 países. Quais são eles? Vou marcando aqui, olha, Papua Nova Guiné, as Ilhas Salomão, Vanuatu e Fiji, ok? A Micronésia fica aqui ao norte da Melanésia. Micronésia significa pequenas ilhas. A Micronésia é constituída aí por 5 países. Quais são eles? Vamos lá, olha, Palau, a Federação dos Estados da Micronésia, as Ilhas Marshall, Nauru e Kiribati. Além desses 5 países, tem também as Ilhas Marianas, que são território dos Estados Unidos, ok? Então vamos para cá agora. Polinésia. A Polinésia fica aqui mais ao leste, significa muitas ilhas e é composta por 3 países: Samoa, Tonga e Tuvalu. E mais algumas ilhas que pertencem a outros países, como por exemplo o Havaí. Olha, o Havaí é um dos estados dos Estados Unidos. Tem também aqui, olha, a Samoa Americana, que é um território dos Estados Unidos. E tem aqui também a Polinésia Francesa, né, que dá para ver melhor nesse mapa. Olha, a Polinésia Francesa é um dos territórios, né, é um conjunto de ilhas, na verdade, que pertencem à França, na qual estão incluídas aí as ilhas de Bora Bora, as ilhas de Tahiti, as ilhas Marquesas, as ilhas Tuamotu, as ilhas Gambier, as ilhas Wallis e Futuna, né, as ilhas austrais também, entre outras. E por último, nós temos aqui a Australásia. A Australásia ela é composta aí por 2 países apenas,
que é a Austrália e a Nova Zelândia. E, gente, é assim, uma dica interessante para vocês é que vocês peguem aí o nome de algumas dessas ilhas que eu citei, algum desses países, e pesquisem sobre eles, né? Vai aí no YouTube, tem vários vídeos que mostram as características culturais, as belezas naturais dessas ilhas. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, assim como eu fiquei, ao conhecer, né, algumas características tão interessantes desses lugares que às vezes a gente nem imagina que existam. Então, pesquisem, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só, no geral, a Oceania ela está no hemisfério sul e no hemisfério leste. Por quê? Aqui está a linha do Equador, olha. O Equador divide o mundo em dois hemisférios, o norte aqui em cima e o sul aqui abaixo da linha do Equador. Então, a Oceania, em sua maior parte, está aqui no hemisfério sul. Aqui a linha de Greenwich, que divide o mundo em dois hemisférios, o hemisfério leste, que está aqui, olha, e o hemisfério oeste, que está aqui à esquerda da sua tela. Então, de acordo com essa divisão, a Oceania está no hemisfério leste, tá? Banhada aqui pelo Oceano Índico, a oeste, e pelo Oceano Pacífico, a leste. E falando em oceano, gente, devo ressaltar que muitas ilhas da Oceania já sumiram do mapa e outras estão prestes a assumir nos próximos anos. Então, como é isso? Ilhas como Tuvalu, peguei até umas imagens aí pra gente observar. Ilhas como Maldivas, como Kiribati, elas vão simplesmente desaparecer do mapa nos próximos anos. E por que isso vai acontecer? Por causa da elevação do nível do mar, né? Elas serão submersas. Isso está ocorrendo por causa do derretimento das geleiras nesse processo aí de aquecimento global. Então, isso é um alerta não só para a população dessas ilhas, que terão que se mudar aí em breve, mas para o mundo, né? Para o ser humano, que precisa aí mudar o seu estilo de vida consumista e cuidar mais do planeta, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre o clima, né? Como é o clima lá na Oceania? Olha, o clima, gente, ele é bem diversificado. Então, a gente vai encontrar um clima equatorial aqui nessas ilhas de Papua Nova Guiné e nessas ilhas menores. O clima equatorial é muito quente e muito chuvoso, onde vai se desenvolver aí as florestas equatoriais. Aqui no norte da Austrália, nessa parte azul clara, encontramos o clima tropical, um clima quente, com uma estação chuvosa e outra estação mais seca, onde vai se desenvolver aí a vegetação de savana. Tem desertos também, essa área vermelha aqui, olha, da maior parte da Austrália, né? De grande parte da Austrália. É desértica, um deserto quente, onde a vegetação muito pouca vai se adaptar a esse tipo climático. E ao redor do deserto, essa área aqui mais laranja, nós temos o clima semiárido, um clima semisseco, onde vai aparecer aí um pouco da vegetação de estepes também adaptada a esse tipo climático, tá? Aqui nessa parte leste da Austrália e aqui na Nova Zelândia vai aparecer o clima temperado, que é um clima que tem as 4 estações mais bem definidas, né? Um verão quente, um inverno mais frio, uma primavera e um outono com temperaturas mais amenas, e onde vai se desenvolver aí a floresta temperada, nas áreas de clima temperado mesmo, e nas áreas de clima mais subtropical, né? Vai se desenvolver aí as pradarias, ok? Aqui no sul da Austrália, nós temos o clima mediterrâneo, que é um clima com verões quentes e secos e invernos chuvosos, onde vai se desenvolver a vegetação de mesmo nome, a vegetação mediterrânea, tá? E a população, gente, falar um pouquinho agora sobre população, como é que ela está distribuída. Esse aqui é um mapa que mostra a distribuição da população pelo mundo. Vamos pegar aqui a Oceania, que é o nosso foco.
E olha, essas áreas mais escuras são as áreas mais habitadas. Então, nós temos aqui, olha, as áreas mais habitadas da Oceania, o norte de Papua Nova Guiné, o norte da Nova Zelândia e essa costa leste aqui da Austrália. Então, a gente já dá para ver que a população ela é mal distribuída pela Oceania. Por que isso ocorre? Por causa das condições naturais, principalmente, né? A população ela busca ocupar as áreas de clima mais favorável, de relevo mais favorável, né? Então, não dá para habitar, por exemplo, essa área aqui de deserto, principalmente quando não se investe muito em tecnologia para isso. Então, há uma relação muito grande entre as características naturais e a distribuição da população pelo território. E falando em relevo, né, comentar aqui um pouquinho, olha, o relevo dessas ilhas menores e também da Nova Zelândia é um relevo aí mais montanhoso, né, mais irregular. Por quê? Porque eles estão aqui mais próximos das áreas de contato entre placas tectônicas. Então, a ocorrência de vulcanismo, a ocorrência de um relevo aí mais montanhoso. Já o relevo aqui da Austrália, né, a Austrália ela está num local mais estável, não está numa área de contato de placas tectônicas, então é um relevo mais antigo, mais desgastado pelo tempo, composto principalmente aí por planaltos e planícies, ok? Os rios também, nesse caso, eles vão ser mais curtos e encravados aí em vales profundos, principalmente nas ilhas menores, ok? Pronto, agora vamos fechar falando umas características gerais aí muito importantes sobre a Austrália. A primeira é que a Oceania, sobre a Austrália, que é um país da Oceania, né? E a Oceania de um modo geral. Então, a Oceania, gente, ela é chamada de novíssimo continente. Por quê? Porque ela foi o último continente a ser ocupado, explorado pelos colonizadores europeus. Então, você tem a Europa, é conhecida como o Velho Continente, a América, conhecida como o Novo Continente, e a Oceania aí como o Novíssimo Continente. Assim como nas outras regiões, quando os europeus chegaram lá, essa região, né, a Oceania, já era habitada por povos nativos que foram chamados pelos europeus de aborígenes. Esses povos, assim como os indígenas das outras regiões, eles foram escravizados, explorados, expulsos de suas terras e até hoje os descendentes desse povo sofrem aí com discriminação, né, preconceito, com as desigualdades e com a precariedade das condições de vida, tá? Esse povo ele habita principalmente as ilhas menores, onde eles praticam aí as religiões nativas, falam as línguas nativas deles, tá? Já na Austrália e na Nova Zelândia, o que vai predominar aí são os descendentes dos europeus, onde a religião predominante é o cristianismo e a língua falada é principalmente o inglês, né? Tendo em vista que a Oceania, em sua maior parte, foi colonizada pelos ingleses, tá? A Austrália e a Nova Zelândia são os países, como eu falei lá no início, mais desenvolvidos, com o maior nível de desenvolvimento social, a qualidade de vida é muito boa nesses países, a economia ela é mais diversificada. Já as ilhas menores ainda são bem dependentes da agricultura, da pesca, do turismo, né? Eles enfrentam problemas aí relacionados ao acesso à água potável, problemas com infraestrutura e a qualidade de vida não é tão boa como na Austrália e na Nova Zelândia, tá certo, gente? E é basicamente isso. Eu vou deixar uma atividade aqui na descrição desse vídeo. Nessa atividade também vai ter um joguinho para vocês localizarem os países da Oceania. Então, vão lá, não precisam copiar, só precisa responder, tá bom? Bons estudos, um abraço!